Olá, vamos a mais uma assertiva então. Analise a seguinte assertiva. A assertiva fala o seguinte: o ato de alegar motivos religiosos para o não cumprimento de convocação para o serviço militar gera perda dos direitos políticos? E aí, essa assertiva está certa ou errada? Essa assertiva ela está incorreta, porque ao alegar motivos religiosos para o não cumprimento de convocação para o serviço militar, geralmente vai ter uma prestação alternativa, ou seja, outra coisa para você fazer. Porém, só se recusar essa prestação alternativa fixada em lei que vai perder os direitos políticos. Então essa assertiva ela está incorreta. Mais alguma coisa você pode pesquisar ali usando o jogo da velha só para questionar. E por falar em liberdades e obrigações, vamos agora às liberdades de crença, que estão no Constitucional, no artigo 5º, inciso 6º ao 8º. Vamos nessa então, bons estudos para nós. Vamos apreciar então o recadinho que passa o inciso 6º do artigo 5º. Ele fala o seguinte: é inviolável. O que é inviolável? A liberdade de quê? De consciência e de crença, sendo assegurado que o livre exercício dos cultos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto também e às suas liturgias. Então, nesse caso, é bom comentar que o Brasil ele não tem religião oficial. O Brasil é um Estado laico, ou seja, ele apoia todas as religiões de forma igual. Entretanto, o Estado, ou seja, o Estado brasileiro, o Brasil, ele deve proteger e dar segurança e liberdade ao cidadão de exercer sua fé. Por exemplo, em festas dos navegantes, visita do Papa e etc., o Estado protege no sentido de dar segurança, de manter as condições mínimas. Por exemplo, se é uma procissão marítima, pedir para o pessoal usar colete salva-vidas, etc. Se é uma procissão por ruas, interditar essas ruas. Então esse é o papel do Estado, é proteger e dar segurança sem nenhum tipo de preconceito para qualquer religião. O que o Estado deve proteger? Os locais de culto. O que a Constituição protege? Locais de culto, ou seja, as sinagogas, as mesquitas, os terreiros, os templos e etc. Ele protege o que? As liturgias ali prestadas. O que seria liturgia? Liturgia é um sinônimo de ritual. Então as manifestações religiosas, independente de qual religião for, são protegidas pelo Estado, não devendo ter nenhum tipo de censura ou preconceito. Já o inciso 7º do artigo 5º fala o seguinte, que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades. Que tipo de entidade? Nas entidades civis, militares e de internação coletiva. Então, qual o recadinho do artigo 7º aqui? Quer dizer, do inciso 7º do artigo 5º. Ele fala o seguinte, que o Estado garante a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva, ou seja, assistência religiosa em quartel, em hotel, em hospital, em nosocômio, em presídio. Então, por isso que às vezes a gente vê os religiosos indo, por exemplo, nos hospitais, que é mais comum, né, onde a gente mais frequenta, prestando assistência religiosa às pessoas. Entretanto, as pessoas têm que aceitar essa assistência religiosa. Pessoas que ela pode recusar, pode dizer para o líder religioso, olha, eu não quero, por favor, deixe quieto, sabe, não me perturbe. Mas a assistência religiosa, ela é assegurada através da Constituição, então no inciso 7º do artigo 5º. Já o inciso 8º do artigo 5º traz o seguinte recadinho. Ele diz que ninguém será o quê? Será privado. Privado do quê? De direitos. Por quê? Por motivo de crenças religiosas ou de convicção o quê? Filosófica ou política. Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e a recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, qual o recadinho desse inciso 8º do artigo 5º? Que opções religiosas, filosóficas, políticas ou sexuais não te privam de direitos. As citadas opções, em caso de escusa de consciência, por exemplo, serviço militar, se houver escusa de consciência por esses motivos, pode optar-se por uma prestação alternativa fixada em lei. E só depois de ter essa prestação alternativa, se for recusada a cumprir essa prestação alternativa, aí sim a pessoa vai ter seus direitos políticos cassados. Este inciso ele é bem específico, né? É bom falar que em termos de recusa de consciência, é somente para escusa de consciência, ou seja, não vale dizer que tu não vai pagar uma conta, ou que eu não vou pagar minhas contas porque a minha religião não permite, né? Só para deixar bem claro, então. Esse é o resuminho do inciso 8º do artigo 5º e o recadinho que ele vem passando para nós aí. Vamos fazer então um resuminho rápido do Constitucional aqui do artigo 5º, inciso 6º ou 8º, cujo tema é liberdade de crença. Em uma frase já pode-se dizer o seguinte, que o Brasil protege e assegura
a liberdade e a assistência religiosa de forma isenta, ou seja, o Estado é laico. E outra frase que a gente pode anotar é o seguinte: opção religiosa não priva de direitos, salvo recusa de prestação alternativa. Então esse seria um resuminho rápido aqui do Constitucional, artigo 5º, inciso 6º ao 8º. Lembrando que para evitar qualquer perda por qualquer acidente, esse e outros conteúdos eu estou sempre salvando nas redes sociais usando o Jogo da Velha só para questionar. Então qualquer coisa para reassistir novamente, deu algum problema no teu celular, ou tu quer olhar outros temas, é só usar o Jogo da Velha só para questionar. Dá para localizar várias outras coisas aí, tá bem? Vários temas aí, então bons estudos para nós aí e um bom dia.